Vocês já imaginaram a diferença que a organização faz? A gente pega o exemplo da casa da gente. Se dentro de casa a organização faz toda a diferença na hora de achar um objeto, imagina isso numa linha de produção de uma empresa. Esse é o assunto de hoje. Eu sou Sandra Persen e esse é o Indústria Tá On, um podcast do mundo do trabalho. E hoje você vai conhecer a história da Fly Parts, uma empresa goiana de manutenção aeronáutica que estava enfrentando desafios na produção, mas que deu um passo à frente com a ajuda do Senai. Eles usaram o programa Brasil Mais Produtivo e a poderosa filosofia de manufatura enxuta para dar um upgrade na eficiência. E sobre esse assunto nós estamos recebendo aqui hoje o empresário Carlos Antônio Jacino Júnior, que é sócio-diretor da Fly Parts. Tudo bom? Olá, tudo bem? E também o Reinaldo Moreira Delfiaco, diretor de novos negócios da Fly Parts. Tudo bom? Tudo bem? Obrigado, Sandra, pelo convite. E o consultor do Senai para o Brasil Mais Produtivo, Mel Orlando Guimarães Costa. Tudo bem, Mel? Tudo bem, Sandra? Nós vamos bater esse papo, tirar todas as suas dúvidas e mostrar esse case de sucesso. Daqui a pouquinho é só rodar a vinheta. E aí, vamos falar de produtividade? Eu sou Sandra Persen e esse é o Indústria Tá On, o podcast do mundo do trabalho. Vamos começar. Eu queria primeiro, Carlos, eu queria saber um pouco mais da empresa. Como que era a empresa antes da consultoria do Brasil Mais Produtivo? Sandra, antes da consultoria, tínhamos alguns desafios organizacionais, algumas tarefas que precisavam de ter um acompanhamento para que a gente conseguisse ter uma eficiência melhor. Antes do mais produtivo, tínhamos muitos desafios para garantir uma boa eficiência na produção. Após esse trabalho que fizemos juntos com toda a consultoria e todo o pessoal do Mais Produtivo, a gente notou um ganho muito expressivo da equipe, pontos que eram antes não levados tão a sério dentro das nossas reuniões de conselho, mas quando a gente viu a seriedade e a análise e o passo a passo que foi seguido, foi bem aceito pela equipe. Tanto que tivemos aí uma boa eficiência e um bom resultado no programa Mais Produtivo. Então é um índice aí que foi bem positivo e realmente temos aí muito para compartilhar com vocês hoje. Reinaldo, eu queria saber assim, qual foi o clique? O que falou assim, não, vamos procurar o Brasil Mais Produtivo, vamos procurar o Senai. Qual que foi o clique para isso? Dentro da aviação, é obrigatório nós termos alguns conjuntos de sistemas. Um deles é o sistema de controle da qualidade. E com isso, então a gente segue um ciclo PDCA, né, de planejar, fazer, né, conhecer, desenvolver e retroalimentar esse ciclo do PDCA. E dentro disso, sentindo a necessidade de melhoria contínua, que é uma dos pilares, né, do sistema de qualidade e da própria empresa, de estar sempre melhorando, foi onde que nós resolvemos buscar o sistema S, buscar o Senai, o FIEG, para então melhorarmos nossos procedimentos e com certeza termos um ganho melhor, né, tanto de eficiência de pessoal, eficiência dos nossos equipamentos, e foi isso, retornar para o nosso caixa. E como que foi esse contato? Vocês procuraram via site? Como que vocês entraram em contato com o Senai? Nesse caso foi mais uma questão de amizade que nós temos com uma das consultoras, e com isso procuramos ela, que foi a Ana, e com isso ela veio até nós e começamos todo esse procedimento. Né? Só para eu entender, a empresa, a Fly Parts, hoje tem quantos funcionários? Nós estamos com 52 funcionários. 52 funcionários. E vocês, o nível de produção de vocês antes da consultoria, como que era? Bom, a consultoria ela, iniciou em abril e terminamos ela em agosto. Só dentro desse período nós já aumentamos em 6 funcionários, né? Funcionários. Então, assim, já ajudou a termos uma visão melhor dos nossos procedimentos, a absorvermos novos funcionários.
Otimizaram os processos, né? E também identificamos novas necessidades de profissionais na empresa. Isso fez com que esse número de colaboradores aumentou nesse período do mais produtivo. Mel, eles implantaram ali a manufatura enxuta. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente o que é esse processo. A manufatura enxuta, também conhecida como Lean Manufacturing, ela veio do Japão, né, através ali do sistema Toyota, com o intuito de eliminar os 7 desperdícios da indústria, que são superprodução, transporte, inventário, defeitos também, e também, como ele falou, a questão do fator humano, né, trazer mais, conseguir enxergar melhor os talentos da empresa. Como ele falou, teve que aumentar esse time devido, às vezes, um desbalanceamento da linha de produção, que o Brasil Mais Produtivo ele traz essa visão para dentro da empresa, e também mudar a cultura com a filosofia Lean, que tem que ser tratada como uma filosofia e não como uma simples ferramenta, né? Fazer a mudança ali da cultura, fazer com que a empresa pense de forma enxuta. Quais os pontos dessa consultoria que chamou mais a atenção de vocês? Bom, o consultor, quando chegou até nós e fez toda essa análise, né, do que nós deveríamos melhorar, então, assim, o Pedro apresentou 8 passos para nós chegarmos dentro da metodologia do 5W2H, né? Uhum. E com isso, conseguimos atender essas tarefas. E o mais interessante foram tarefas baratas em relação ao custo da nossa operação. Desde a compra de um cabeamento novo para melhorar o contato entre o mecânico e a peça que tá sendo feita a manutenção, até mesmo a organização e o layout do nosso espaço, né? E a forma em que os produtos deveriam ser encaminhados para a manutenção, né? E que a forma que os serviços deveriam ser recolocados dentro da ordem de produção. Então, assim, conseguimos um ganho expressivo com pequenas mudanças e com isso atingimos um resultado muito bom. O resultado esse, qual que foi a mudança de... Foi um resultado de 74,5% no processo de melhoria entre homem e hora de trabalho. Em 4 meses? 4 meses. 70% em 4 meses, nada. De aumento de produtividade muito bom, né? Levando em consideração que quanto maior a produtividade, menor o custo de produto, de operação. Agora, como que foi esse processo de implementação dessas práticas? Porque uma empresa grande, com mais de 50 funcionários, houve alguma resistência ou não? Todo mundo abraçou e bola para frente? Foi muito interessante isso daí, os funcionários receberam isso com muito bons olhos. Porque até mesmo que quando chegamos até os funcionários para anunciarmos essa consultoria, nós apresentamos uma melhoria para eles mesmos, né? Uhum. E que eles iriam reduzir o tempo deles com atividades desnecessárias ou com muitas vezes de atividades preparatórias para iniciar a manutenção e que eles iriam ter esse ganho. Eles mesmos seriam bonificados com ganho de produtividades que eles teriam com essas ações que nós tomamos. Sim, foram todos muito bem recebidos, tanto que toda a organização se mobilizou nas mudanças que foram necessárias. Algumas que já eram notáveis já foram absorvidas de maneira bem rápida. Então, essa eficiência teve esse ganho expressivo por conta também da nossa mentalidade, a nossa cultura organizacional interna, que favorece muito implementações de processos de eficiência, né? A aviação, ela tem esse conceito de sempre estar inovando, e a nossa equipe, ela já tem essa pegada de inovar, de absorver novos conhecimentos, né, dentro da nossa dinâmica. Então, foi muito positivo e foi bem recebido por toda a equipe. Como é que vocês veem esse programa Brasil Mais Produtivo para impulsionar a atividade econômica, não só no estado de Goiás, mas em todo o país? Bom, eu participo de alguns programas do Sistema S há mais de 10 anos, também sou empreteco, né? Então, lá pelo Sebrae também fiz o Empretec. Então, assim, eu vejo com muito bons olhos tudo isso que o Sistema S proporciona.
E aqui para Goiás, com a participação via do FIEG, é muito positivo a busca dentro da empresa e a gente já está iniciando o nosso segundo programa de parceria agora com o SESI via FIEG, né? Inclusive, ontem tivemos a primeira reunião desse segundo processo e é muito bem-vindo e esperamos aí uma parceria muito longa com o Sistema S. A consultoria é uma consultoria que você não desembolsa, você depois vai fazer os processos. Isso ajuda o empresário? Sim, isso ajuda muito. Eu posso dizer porque muitos empresários têm uma certa resistência de apostar em inovação por conta da cultura e do custo, né? Tendo essa barreira sendo rompida, então foi para nós um grande diferencial também porque isso facilitou a implementação da ideia e tudo isso que veio junto trouxe para nós essa certeza de que esse medo inicial ele é contornado com um bom embasamento, bons dados, bons números e uma frente de inovação que domina o assunto. Então, essa consultoria nos trouxe essa maturidade para que apostássemos e entrássemos assim bem de cabeça no projeto. Então, a consultoria foi um grande diferencial e esse custo inicial, que de certa forma não é apresentado para a empresa, foi muito positivo. Então, isso deu um start para todo o processo. Se vocês pudessem agora falar aos empresários, aliás, se vocês pudessem, não, vocês podem agora falar aos empresários que estão nos assistindo, que conselho vocês dariam em relação ao Brasil Mais Produtivo? Bom, nós temos... O Brasil Mais Produtivo tem o resultado de retornar a eficiência para dentro do caixa da empresa. Todo empresário está querendo o retorno para dentro do caixa. Nós passamos por um momento difícil aí da nossa economia e sabemos que o que pode vir a acontecer precisa retornar para dentro no resultado econômico, né? Econômico-financeiro. Então, todo o Brasil Mais Produtivo, que visa melhorar, né, toda a melhoria do ganho operacional, é algo que vale a pena o empresário parar, olhar para dentro da sua empresa e melhorar os seus processos. Mel, independente da atividade econômica da empresa, é possível o Brasil Mais Produtivo, as consultorias do Senai atuarem para poder ter resultados como esse? Com certeza, como o nosso amigo falou, a gente sempre faz a consultoria baseado num fluxo de valor, né, no mapeamento de fluxo de valor. Então a gente pega ali uma família de produtos para estar analisando e a gente vai fazer ações que já existem no roteiro do programa para retornar esse dinheiro para o caixa da empresa, seja em produtividade, eficiência energética. Então a consultoria ela é aplicada em vários segmentos, como você pode ver também a gente fez na parte de vestuário, a gente está pegando o depoimento agora da parte de aeronáutica. Então todos esses segmentos também tem na parte de indústria farmacêutica, todos esses segmentos conseguem ser atendidos pelo Brasil Mais Produtivo. Você, empresário que está nos assistindo, gostou? Quer também fazer parte? Entre no site do Senai, entre na plataforma do Brasil Mais Produtivo, que você lá pode fazer a sua inscrição, pode fazer o cadastro da sua empresa e ter acesso a essas consultorias. Quero agradecer a presença do Carlos Antônio Jacino Júnior, sócio-diretor da Fly Parts. Obrigada pela presença. Obrigado, Sandra. Obrigado, Mel. Ao Reinaldo Moreira Delfiaco, diretor de novos negócios da Fly Parts. Obrigado, Sandra. Obrigado pelo convite, Mel. Eu que agradeço. E também ao consultor do Senai para o Brasil Mais Produtivo, Mel Orlando Guimarães Costa. Obrigada, Mel. Muito obrigado, Sandra. E obrigada a você pela audiência. Obrigada por nos acompanhar em mais esse case de sucesso. Ficou interessado? Entra no site, dá uma curtida, compartilha esse podcast com quem quer saber mais sobre essas possibilidades de expandir o seu negócio, de ter acesso a inovações e a metodologias que podem ampliar o seu negócio. Brasil Mais Produtivo é isso, é cuidando da sua produtividade. Daqui a pouco a gente volta. Até o próximo episódio com mais cases de sucesso do Brasil Mais Produtivo. Até lá.